Amém, irmãos. Quero dizer novamente a alegria que eu tenho de estar com os irmãos aqui nessa noite. E olha, fiquei admirado pela igreja que encontrei aqui nesse lugar. Não que eu esperava menos, eu esperava o que Deus está mostrando e provendo nesse lugar. Mas a gente anda por tantos lugares no Paraná e a gente percebe que conhecemos muito pouco e de poucos lugares. E a cada lugar que a gente vai, a gente se surpreende com o povo de Deus que está abraçado na obra do Senhor, que está continuando firme, lutando, avançando no reino de Deus. Irmão Nilson, fico muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes de perguntar, eu quero apresentar a minha equipe, né? O irmão Nilson falou que eu trouxe uma equipe lá atrás. Então eu vou começar de trás para frente, tá bom? Lá atrás estão a Paula e o Gustavo, um casal abençoadíssimo. Paula foi companheira de jornada no Projeto Vida, que eu fiz parte durante alguns anos, né? Foram 6 anos da minha vida dedicados ao Projeto Vida em missões, aqui no Paraná e fora do Paraná. Então, conheci Paula, depois do processo, Paula conheceu o Gustavo, e nos conhecemos também. Pude participar do casamento deles, ver a gestação e hoje ver o pequenininho deles aqui correndo, animado. Mas a Paula também tem um presente com ela, que é a sua mãe, Eliane. Acertei? Que eu sempre confundo com Eliane, né? Que está ali conosco, uma querida. Pensa numa mulher mineira que cozinha bem. Olha, se você gosta daqueles doces de Minas, aqueles doces de compota, ali está a pessoa especial que, olha, é excelente nessa função. Mas além disso, ela tem outros dotes, né? É uma pessoa maravilhosa, uma querida do Senhor. Então, naquela fileira está essa família que muito está no nosso coração. Eu sou feliz de ter vocês aqui com a gente. Na fileira da frente, nós temos 2 pessoas também muito importantes. Daniel, que é o jovem que ajudou vocês aqui a entregar a lembrancinha para vocês. Fica de pé, Daniel. Eu vou falar para você ficar de pé. Você é uma jovem. Tá vendo esse jovem bonito, irmãos? É casado, tá? Para a glória de Deus, tá bom? A esposa dele não está muito bem de saúde, ficou em casa. Daniel é o meu irmãozão. Nós nascemos em barrigas diferentes, em estados diferentes, mas assim como a Paula, a gente também fala, né? Irmão, irmã, né? É um irmão que a gente encontrou na caminhada. Daniel, assim como a Paula, são de Uberlândia, Minas Gerais. Então, um mineirinho também. Gente boa, continua no Projeto Vida, hoje no setor administrativo, e é uma bênção do Senhor na minha vida, né? Passei por uma trajetória grande com ele também, e hoje continuamos vivendo experiências juntos com o Senhor. Na mesma fileira, Pastor Douglas e Samanta, vocês também vão ficar de pé, tá bom? Pastor Douglas foi um grande amigo, antes de se tornar o meu pastor, alguém ao qual eu olhei e disse assim, eu quero trabalhar um dia com esse homem. E eu não tenho vergonha de dizer não, irmãos. Eu falei isso no meu coração e Deus nos uniu num propósito. Podemos trabalhar juntos na PIB em Araucária durante um período, aonde Deus de lá me chamou para o campo missionário. Então, onde eu estou hoje, devo muito a esse homem e esta mulher, Pastor Douglas, Samanta, né, que me incentivaram, oraram por mim, cuidaram da minha família e continuam cuidando e hoje são amigos, né? Amigos que não estão muito próximos porque a distância é grande, mas nós guardamos em nosso coração. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado, Samanta. Bênção ter vocês aqui. Já apresentei esta equipe. Agora os irmãos podem estar perguntando assim, cadê a esposa desse missionário, né? Cadê ela, né? Ele tem filhos, não tem? Eu tenho uma esposa linda, a mulher mais linda desse mundo. Desculpe, irmãs. Tá? Muito desculpe. Os irmãos vão ser contrários a mim, eu espero que sejam, né? Não, a mulher mais linda é a minha esposa. Mas a Fabiana não pôde estar aqui. A Fabiana iniciou um processo de trabalho na nossa cidade, na prefeitura, dando aula, é professora. E como nós estamos no Crescer Missionário, como a irmã Nilce disse, desde quarta-feira aqui, né, seria inviável dela conseguir vir comigo. Ela sempre me acompanha e tem muita alegria nisso. Mas, dessa vez ela não pôde vir. Né? A Fabiana está lá com a minha família, está nesse momento, né, em culto ainda lá, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Ela está à frente do Ministério de Louvor hoje. Então, estão lá celebrando ao Senhor. E eu tenho uma pequenininha de 6 anos, a chamada Eloá. Pensa numa criança esperta, né? A bichinha é inteligente mesmo, né? Não sei, puxou o pai, eu acho. Não sei, né? A gente sempre puxa do nosso lado, né? Eu falei para Paula assim, o seu filho é a cara
do seu esposo, do Gustavo. Falou assim, não, tem os meus toques também. Né? Assim a gente fica puxando sardinha, mas Eloá não trouxe fotos, me perdoem, eu sou muito ruim com essas tecnologias, mas uma hora a irmã Manilson vai divulgar no grupo lá, nossa família, para você estar orando também por nossas vidas. Quero voltar à pergunta, e agora nós queremos entrar nesse tempo de palavra, de compartilhar o que Deus tem para nós. Eu estou falando aqui somente com essa igreja? Tem alguém que está visitando, que não pertence a essa igreja? Se tem, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, não. Só levanta a mão. Ó, tem um jovem ali, outro jovem, essa irmã aqui, tem um grupo bom. Se não pertence a essa igreja, está visitando hoje. Que bênção, que alegria. E olha, eu vou te dizer que Deus tem uma palavra especial para você. Deus quer confirmar ainda mais tudo que nós ouvimos aqui nesta noite no seu coração. Mas não só no seu, mas no meu, no da missionária Ronilson, da irmã Ronilson, ministra Ronilson, que já está há muito tempo no campo missionário. Né? Ela não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho uma alegria muito grande de ter visitado algumas igrejas, e lá na igreja está uma plaquinha dizendo, esta igreja teve o trabalho das missionárias Ronilson e mais alguém junto lá, ajudando ela. Uma mulher que plantou igrejas no nosso Paraná, e eu tenho muita alegria de estar aqui junto, né, com ela nessa noite. Então, não só ela que já tem uma trajetória, o pastor Douglas, talvez alguém que já tem uma trajetória cristã muito grande, ou você que está chegando, hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. E sabe o que fará a diferença? É se o seu coração estará aberto ou estará fechado para esta palavra. Quando o coração nosso está fechado, não tem como entrar nada. Quando você fecha a porta da sua casa e não abre, você consegue receber aquela visita? Não consegue. Mesmo que você goste muito daquela pessoa, se você não abrir, ela não entra. Mesmo que aquela pessoa possa te trazer algo muito precioso, se você não abrir, ela não entra. Assim é o nosso coração, assim é a nossa vida quando estamos diante da palavra do Senhor, quando estamos diante de Jesus Cristo. Se você não abrirmos o nosso coração, ela não vai entrar. Você tem a oportunidade hoje de receber no seu coração uma palavra que pode te transformar, porque ela tem poder para isso. Amém? Amém. O tema da nossa campanha de missões se chama Imparáveis. Muitas pessoas até questionaram esse tema, imparáveis. O que vocês querem dizer com isso? Que vocês são os todo-poderosos? Que vocês podem todas as coisas? Que são super-heróis? Não. De nós mesmos, irmãos, nós não temos poder para nada. Facilmente nós somos parados. Se pudéssemos fazer uma dinâmica aqui, e um irmão está aqui, um irmão forte, né, bonito, como o nosso irmão de gravata lá, né, forte, bonito, né, e uma criança correr, rapidamente ele pode ir na direção dela e pará-la, e impedir o prosseguimento do destino, do caminho, do alvo que aquela criança está percorrendo. Só que existe uma coisa muito importante. No reino de Deus, a igreja do Senhor, que está firmada, como foi dito aqui, que está linkada, que está conectada na videira que é Cristo, esta igreja, ela é imparável no poder de Deus. É sobre esse termo, é sobre esta ideia, é sobre esta construção que nós queremos trazer uma mensagem nessa noite. Somos imparáveis sempre, por Deus, com Deus e para a glória de Deus. Amém? Você é um imparável desse? Amém, glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, e vamos ler do versículo 11 e o versículo 12. Efésios, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Deixa eu ver qual versão está aqui. Eu vou ler essa versão para ficar mais fácil, tá bom? Para os irmãos acompanharem. Isso. Aí, mãe, eu vou ler aqui porque, olha, os óculos já não estão ajudando mais. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor
da sua glória. Vamos ler essa última faixinha aqui? Vamos ler juntos? Podemos ler? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. A palavra de Deus vai dizer nesse texto que nós fomos criados e fomos formados para viver um propósito que vai além a um pensamento, uma filosofia humana, mas um propósito que está conectado com o eterno, com o Deus Supremo. Um propósito que foi feito e gerado muito antes de você se entender por gente. Deus já tinha um propósito, um desenho para nossas vidas. E a Bíblia vai afirmar de várias formas que nós fomos criados para a glória de Deus. Eu gosto muito de interagir com vocês, e porque isso é importante. Se eu te fizer uma pergunta agora, você concorda comigo que você foi criado para a glória de Deus? Concorda? Concorda? Amém? Quem pode concordar? Levanta a mão assim. Amém. Todos concordam. Se você não concorda, é porque ainda não conhece este Deus e esse propósito que Ele tem para a sua vida. Mas nessa noite você vai ter a oportunidade de conhecer. A ideia de Deus é que a natureza humana, e principalmente nós, a humanidade, fôssemos criados para gerar, ou para transmitir, ou para revelar todo o caráter de Deus, as maravilhas de Deus. Irmão, não tem como olhar para o ser humano, não tem como olhar para a natureza e não enxergar um Deus todo-poderoso que foi capaz de fazer tudo isso. E interessante que Ele foi capaz de fazer tudo isso não com uma construção, não com uma máquina gigantesca. Ele foi capaz de fazer tudo isso somente com a sua palavra. Foi pela sua palavra que tudo que existe, tudo que foi criado se fez. O céu, as estrelas, o mar, os peixes que lá nadam, a minha e a sua vida. Eu e você fomos criados de uma parte de barro. Deus construiu e criou o ser humano. Um ser que durante toda a história continua sendo estudado, de tão complexo que é. E o mundo, os homens vão tentar estudar sempre. E sempre vão se deparar com uma surpresa. Deus fez algo maravilhoso. Aleluia. Deus fez eu e você perfeitos para o louvor da sua glória. Ter esse relacionamento com Deus, um relacionamento que não é criado numa vontade divina de criar um ser somente para o orgulho dele. Deus não te criou para ser orgulhoso, para dizer assim, eu vou criar alguém só para ficar me adorando e só para eu ver ele me adorando. Não. Deus criou eu e você para sermos livres e termos a liberdade de amá-lo por quem ele é. E nesse amor, nesse relacionamento, entender e revelar a grandeza desse Deus que criou eu e você. Então nós somos criados para isso, para de forma livre optar, escolher, decidir e amar, revelar a grandeza de Deus e amar, sermos utilizados para glorificar ao nome do Senhor. Eu quero passar alguns pontos que podemos usar, ou podemos experimentar, ou buscar alcançar, que vão revelar, ou vão tornar a nossa vida, de fato, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Primeiro ponto, precisamos reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Aceitar que Ele é o Criador de tudo. Aceitar que sem Ele nada pode existir. É nele que tudo existe nesse mundo. Se Ele disser assim como a sua palavra criou todas as coisas, se Ele falar assim, acabou, esse mundo deixa de existir. Se Ele disser, chega, não quero mais este mundo, nós desapareceremos num piscar de olhos. Acabou tudo. Só que esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que eu e você continuemos glorificando, reconhecendo, amando a Deus. Segundo ponto, eu e você precisamos amar a esse Deus, amar sobre todas as coisas. É um mandamento para nós. É um mandamento para mim e para você. Olha, ame o seu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Faça tudo em amor a Deus. Nós somos criados para amar a Deus. Precisamos amar a Deus. E o ato de amar a Deus é colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Eu gosto muito do exemplo da mãe que defende o seu filho sobre todas as circunstâncias. Eu tenho uma história na infância que nós
uma fase muito difícil da família, nós íamos caminhando para a igreja a pé, porque não tínhamos carro, nós tínhamos perdido o carro em dívidas, íamos caminhando para a igreja a pé e era uma trajetória muito longa. Em um desses trajetos nós precisávamos passar por um pasto, né? Minha igreja era meio longe, parecia interior, apesar de ser no Rio de Janeiro. E um pasto onde tinha muito gado pastando, era meio um pasto, era meio um campo de futebol, era um lugar meio misto. E naquele dia nós estávamos caminhando, veio uma vaca na minha direção. Veio com vontade de enfiar o chifre em mim. Naquele momento minha mãe me abraçou por trás e me protegeu com o corpo dela. Mamãe defendeu a vida do seu filho. Quantas mães aqui fariam isso ou fariam até algo maior? Sim, nós como pais, como mães fazemos isso. E olha que interessante que se eu e você, como pais que temos filhos, ou por um amigo, ou por alguém próximo, faríamos algo semelhante, pensa no que Deus fez por nós. Ele fez muito mais do que uma defesa. Ele entregou o seu único filho, com a certeza de que ele morreria. Que ele morreria naquela cruz para nos dar a vida eterna. Então, precisamos amar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar na minha e na sua vida. Isso faz parte da vida de um cristão. Esse amor a Deus precisa existir. Quando nós amamos a Deus, nós servimos a Ele com alegria. Ver os vídeos aqui, as fotos, a empolgação dos irmãos em servir a Deus ontem no evangelismo, isso faz parte de alguém que glorifica o nome do Senhor. Isso faz parte de uma igreja que está viva, glorificando ao Senhor. E quando você ama servir ao Senhor e serve com alegria, você usa todo o recurso que você tem. Todos nós aqui temos um talento. Todos nós aqui temos algo que podemos usar para o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo falar. Eu não sei ler a palavra de Deus com tranquilidade. Eu não sou muito bom com a leitura. Eu já vi de algumas senhoras falando assim. Mas é uma perfeição no crochê. É uma perfeição no falar das histórias de Deus. É uma perfeição de falar das histórias do que Deus fez na sua vida. Como não poder usar isso para o reino de Deus? Como isso ser insignificante para a conquista de novas pessoas para o reino de Deus? Não, irmãos, é algo poderoso. O que eu preciso entender é que o que eu tenho, o que Deus já me deu, colocou em mim, mesmo que seja algo a olhar humano muito simples, no olhar e nas mãos de Deus, é algo muito poderoso e pode ser utilizado para alcançar muitas vidas para o reino de Deus. Tudo que você tem, que está em você, de habilidade, de talento, de dom, de facilidade, serve muito para o reino de Deus. Serve muito. Porque em qualquer lugar, de qualquer forma, se seu coração estiver entregue ao Senhor, Ele pode te usar. Mais um ponto. Precisamos ser ávidos, precisamos buscar em todo o tempo, precisamos sempre ter isso em mente, que eu preciso testemunhar do que Deus fez comigo. A irmã fez algo maravilhoso hoje, que impactou meu coração. Eu sei que vai impactar muitas outras vidas, mas todos nós temos uma história de mudança. Ah, pastor, mas a minha história não é como a da irmã. Não é, eu já vi muito isso, não é tão impactante. Eu nasci num lar cristão, né? Eu nunca tive problema com isso, com aquilo outro. Eu nunca tive dificuldade nessa área. E eu estou aqui, mas se você é um cristão, em algum momento Deus virou a chave na sua mente. Algo na sua vida foi transformado. Não é o tamanho do testemunho que faz a diferença para a conversão do outro, mas é o tamanho da proporção que você apresenta do que Deus te transformou. Sendo um problemão ou um probleminha. O importante é o agir de Deus. Então nunca negue de compartilhar o que Deus fez com você. Porque sabe o que é? Não é o tamanho do pecado que você venceu, mas é o tamanho do Deus que te ajudou a vencer e tem transformado a sua vida. Isso não é diferente. Isso é igual a todos nós. O mesmo Deus que muda a vida da irmã está mudando a minha vida, está mudando a sua vida. É o mesmo Deus Todo-Poderoso. E que quer mudar a vida daqueles que ainda não o conhecem de todo o seu coração. Mais um ponto. Uma pessoa que vive para a glória de Deus, vive uma vida buscando a sua transformação. Vive uma vida buscando a santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Buscar a santidade é buscar a cada dia cumprir as ordenanças, cumprir o caminho.
o manual que Cristo deixou para mim e para você de vida. Fugir do pecado, resistir a ele, lutar para ter um relacionamento mais firme com Jesus Cristo, viver de acordo com os padrões de Cristo Jesus, a imagem e semelhança dele mesmo. Como está difícil, irmãos, o mundo que nos bombardeia o tempo todo, mostrando um padrão diferente do que Cristo, do que Deus preparou para mim e para você, não é verdade? Nós ligamos a televisão esses dias na casa da família acolhedora que nos recebeu e passou rapidamente um comercial. Irmãos, foram menos de 10 segundos, mais 10 segundos que revelam uma podridão de pecado muito grande. Eu faz muito tempo que não vejo televisão. Me assustei com aquele anúncio. Como isso? Mas uma imagem querendo apresentar para mim, para você e para essa sociedade. Isso que nós estamos vivendo ou mostrando é normal. É normal, faz parte. É normal a todos. Hoje o roubar é normal. Hoje o matar está se tornando normal. Hoje o falar coisas que não são verdades está se tornando normal. E é neste mundo que eu e você vivemos, lutando para manter as características de Cristo Jesus, lutando para manter uma vida segundo a palavra de Deus, segundo os propósitos de Deus. É para isso que você foi chamado. A Bíblia vai afirmar, irmãos, de muitas formas, que fomos criados para essa glória. E essa verdade, ela precisa ser para nós um guia para nossas vidas. Porque dentro disso que nós vamos encontrar algo muito precioso, o propósito de Deus. Eu perguntei recentemente para os meus jovens da minha igreja, são poucos, lá em Palmital, nós trabalhamos com revitalização de igrejas, então uma igreja geralmente tem uma quantidade de membros muito pequena, nós temos 37 membros, e trabalhamos com alguns jovens que estão lá conosco. Eu perguntei para eles a seguinte pergunta, e faço para vocês também, essa noite a mesma pergunta: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Muitas pessoas têm essa dúvida no coração, têm esse sentimento: eu não sei para que Deus me chamou, eu não sei para que eu vim ao mundo. Existem pessoas já adultas, irmãos, já numa certa idade, que não entendem por que vieram ao mundo, por que foram criados, por que nasceram, e vivem esse conflito interno. Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Por que Deus permitiu que eu fosse gerado? E ainda nós lutamos com outro sentimento. Aquele sentimento que diz assim: eu não deveria ter nascido. Eu não deveria ter vindo ao mundo. Eu nasci nesta e nesta condição. Eu não deveria existir. Eu não mereço a vida que eu tenho. Eu quero dizer, se tem alguém aqui nessa noite com esse sentimento, você está completamente errado. Você foi criado para a glória de Deus. E olha, interessante. Deixa eu ler um texto contigo aqui rapidamente. Eu ia deixar esse texto mais para o final, mas eu quero já compartilhar com você esse texto. Jeremias 1, texto muito conhecido, mas eu quero ler aqui contigo. Jeremias 1, versículo 5. Olha que preciosidade. E esse texto não vale só para Jeremias. Esse texto vale para mim e para você. Eu quero ler contigo aqui no telão, porque eu quero que você veja aqui na palavra de Deus que está tudo o que eu vou dizer está escrito aqui. Jeremias 1, versículo 5. Se você tem esse pensamento, olha o que esse texto vai dizer para você, para mim e para você nessa noite. Chegou, meu irmão? Isso, olha só, preste atenção. Eu vou ler bem devagar. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olhe para mim. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. Antes de você nascer, Ele já havia designado um propósito para a sua vida. Sabe qual propósito é esse? Anunciar a grandeza daquele que te salvou. Aleluia. Daquele que te tirou das trevas, te trouxe para a maravilhosa luz. Daquele que te amou primeiro. Mesmo quando você estava no pecado, Deus sempre amou você. E Ele ama hoje e continuará amando. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus maravilhoso em que nós fomos criados para a sua glória. Continua firme, meu irmão. Já vou te dar mais uns textos aí, tá bom? Fica ligado. Pega aí o seu mouse aí e já prepara. Olha o que Romanos 11, 36 vai dizer. Romanos 11, 36. Eu vou ler aqui, depois os irmãos vão ler lá em cima. Porque dele, e por ele,
e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Tudo é pelo Senhor, é para o Senhor. Tudo, inclusive eu e você. 1 Coríntios 10, 31, vai dizer também assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto eu acho muito precioso. Por que será que quando foi escrito lá pelo apóstolo Paulo, ele fez questão de dizer comer e beber? Por quê? Você come e bebe todos os dias? Você comeu antes de vir para cá um lanchinho, alguma coisa? Você fez um almoço? Mais de uma vez, né? É mais de uma vez. Eu, aparentemente, dá para dizer que como muito bem, né? Meu corpo já mostra isso. Então você comeu, você bebeu. São coisas simples que nós fazemos todos os dias. Quando eu leio esse texto, eu só consigo perceber isso. Ele está dizendo assim, olha, das coisas mais mínimas, mais simples, que você faz sem perceber, até as maiores que você possa nominar ou numa escalada definir como mais superiores, faça tudo para a glória de Deus. Amém. Desde o mínimo até o máximo que você possa definir, faça para a glória de Deus. A nossa vida é para isso. O apóstolo Paulo ele vai entender, irmãos, que a vida dele não tem valor nenhum. Que ela não é preciosa, que ela não serve para nada, que ela não presta para outra função, senão para cumprir o propósito dele. O propósito que Deus colocou sobre a vida dele. Olha só o que o texto vai dizer lá em Atos 20 e 24. Hoje eu estou dando trabalho para esses meninos aqui, hein? Ele vai dizer assim, ó: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério é esse? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Este era o propósito que Deus preparou para ele. Agora, preste atenção, não foi só para o apóstolo Paulo isso não. Às vezes nós ficamos pensando assim, não, foi para Pedro, para Paulo, para João Batista, que precedeu o Cristo Jesus. Não foi somente para eles. Quando você olha para a palavra de Deus, abre lá Mateus 28, 19 e 20, o texto vai dizer o quê? Todos, é para todos os seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite? Tem, amém. É para você. Esse propósito, esse ministério, essa graça de testemunhar é para mim e para você. Deus concedeu isso para nós, essa oportunidade de sermos relevantes para o seu reino, de manifestarmos a sua glória e sermos usados para o louvor da glória de Deus. Deus derramou sobre nós vida e a graça dele todos os dias. Ele derrama e nos usa para impactar outras vidas. O termo imparáveis, nossa campanha, se você depois for poder ver os vídeos, está lá no nosso site da nossa convenção, Convenção Batista Paranaense, a campanha Imparáveis. Você vai perceber uma característica muito interessante nas imagens, no contexto visual da nossa campanha. Ela fala muito sobre rios, sobre água. Você consegue conter a força de um rio? As pessoas criam barragens, mas logo, se você não tiver um escape, aquele rio sobe e transpõe as barragens. Ele não para. Ele continua avançando, e interessante que eu acho fantástico, na nossa cidade tem rios, tem algumas cachoeiras que, aquele ditado que a gente usa muito, é muito visto nessa área que eu vou dizer. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Irmãos, a força do rio molda as mais grandiosas rochas. Ela molda e ela vai traçando o seu trajeto. Sabe isso que traz para nós? O rio, ele é feito de água. Se entendermos que esta água é gerada da fonte de Deus sobre as nossas vidas, e ela está agindo com força sobre nossas vidas, assim como o rio, nós também somos imparáveis. Assim como a videira, quando o ramo é tirado, ele deixa de dar fruto, ele seca e morre. O texto é muito mais profundo, vai dizer que é lançado mesmo para ser queimado, para ser jogado fora.
assim como a videira está conectada, quando nós estamos conectados ao rio da graça de Deus, do poder de Deus, nós somos imparáveis. Nada pode parar a igreja do Senhor. Tem uma canção que fala sobre isso, né? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Foi tentado no passado os leões. Tudo. A igreja do Senhor permanece de pé, firme e avançando. E esta igreja não é uma igreja que está lá fora. Essa igreja não está somente lá na IDD. Essa igreja está aqui. Aleluia. É você e eu. Estamos aqui para viver uma vida imparável no reino de Deus. Deus chamou para viver para a glória dele. Deus chamou para viver os propósitos dele. E ele te chamou para viver esta vida que não para. Pode vir, irmãos, a maior dificuldade. Se você está ligado à fonte, que é Cristo Jesus, que é o nosso Deus, nada pode te parar. Ninguém pode te deter. E você vai sempre avançar, sendo imparável para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nessa hora, irmãos, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Mas eu não quero simplesmente fazer uma oração avulsa aqui. Cadê o irmão do teclado? Cadê ele? Vem pra cá, irmão. Deixa eu te usar aqui. Eu falei que você ia perceber e você percebeu mesmo, né? Eu quero te chamar a fazer uma oração. Porque nessa mensagem, irmãos, algumas coisas que Deus trouxe no meu coração não estão escritas aqui. Não estão projetadas ou desenhadas aqui para que eu pudesse trazer hoje. E algo que meu coração marcou muito e chamou muita atenção é sobre o tema que eu citei. Nascer, ser gerado, ser criado para viver o propósito de Deus. É o fato de entender que não importa a circunstância, não importa a situação, como você veio a este mundo, não importa. Você veio para louvar e para ser o louvor da glória de Deus. Eu quero te chamar hoje, quero orar por você. Eu não sei como você entrou aqui. Não sei se você tem certeza do teu chamado, do teu propósito. Não sei mesmo, porque eu conheci muitos hoje aqui nessa noite, só de vir aqui. Mas não sei a sua vida, não sei de onde você veio, não sei nem qual é o seu nome, mas Deus sabe. E se talvez você se encontrou em alguma fala dessa mensagem, poxa, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Poxa, realmente eu sinto no meu coração essa incerteza, essa insegurança, essa dúvida. Para que eu fui criado? Para que eu existo? Para que eu vim a este mundo? O meu desejo é que nesta noite você saia daqui sem isso no seu coração. Entendendo e vivendo o propósito de Deus. Por isso, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Mas não tenha vergonha. Porque um dia, irmãos, eu estive aí onde vocês estão. Sem entender por que havia vindo a este mundo. Mas o Senhor, Ele trabalhou no meu coração. Ele mudou a minha história. Ele tem me levado a entender e viver os propósitos dEle a cada dia. Fala como o apóstolo Paulo diz, não que eu tenha alcançado alguma coisa, não alcancei ainda muito. Mas hoje consigo ver e viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu também quero fazer um segundo convite para você. Você que durante esse tempo preencheu o papelzinho para ser um missionário adotante, um investidor no reino de Deus, também quero te chamar nesse momento para vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida e pedir ao Senhor que retribua sobre a sua vida infinitamente mais. Eu não gosto muito de ficar insistindo nos convites. O pastor Douglas já sabe disso. Mas seja sincero com você mesmo. Se o seu coração está incomodado nessa noite, venha, eu quero orar por você. Deus tem algo para fazer na sua vida nessa noite, para mudar essa história. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu sei que às vezes é difícil dar esse passo. Muitas vezes eu fiquei no banco também. Mas se você é um desses que talvez não conseguiu vir aqui à frente, eu quero, nessa noite, te convidar, depois que acabar aqui, procure a irmã Ronilson, você pode me procurar também, eu vou estar um tempo aqui. E você pode conversar com a gente
abrir o seu coração. Tem aquela irmã bonita que veio aqui à frente, aquela loura bonitona que ela traz. Também pode procurar ela. Sei que ela vai querer te atender. Amém? Tem mais alguém que preencheu o papelzinho? Quer vir à frente? Ainda não, mas depois, se você quiser vir ou depois entregar para nós, estamos atrás. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, Pai, pela bondade, pela tua misericórdia derramada sobre nossas vidas. Pai, somos gratos ao Senhor porque nascemos e porque o Senhor é responsável por existirmos neste mundo. Este mundo, Pai, o qual espera de nós que nós sejamos manifestos, Pai, para glorificar o teu nome, mas para revelar o teu poder neste mundo, para que a criação veja, Pai, que existem os filhos do Senhor que querem revelar o Senhor aqui neste mundo. Pai, nessa hora, Pai, eu entrego cada vida desse lugar em tuas mãos. Entrego, Pai, cada vida que está no banco, Pai, a vida do pastor Douglas que está aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, toca no coração. Traz propósito, traz direção, traz, Senhor, a tua voz ao nosso coração. Uma voz inconfundível. Uma voz que define, restaura, transforma, recupera a vida daquele que está distante do Senhor, ou daquele que ainda não entendeu o seu propósito de vida, ou aquele que talvez por muito tempo enterrou os seus sonhos, enterrou ministérios, enterrou o chamado de Deus. Senhor, nesta noite é dia de restaurar esses corações, de trazer de volta o amor, o desejo por se entregar e gastar a vida pelo teu reino. Que neste lugar aqui, Pai, em Colombo, seja um lugar, que esta igreja seja referência nesse lugar, onde a tua glória será manifesta em todos os lugares onde houver um servo, uma serva do Senhor, aqui neste lugar, para que unicamente o teu nome seja glorificado e vidas sejam resgatadas do inferno, sejam trazidas para a maravilhosa luz, a luz que transforma. Deus, em nome de Jesus, eu quero nessa hora agradecer por tudo aquilo que estamos vivendo e já por aquilo que viveremos no teu reino, até que Cristo volte para buscar a sua igreja, para nos buscar. Queremos viver para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus é bom, tem cuidado de nós. Poder sentar? Vem cá, senhora Vanessa. Eu quero passar essa palavra para você. Eu quero compartilhar a gratidão. Tenho, né? Como eu disse, irmão, não disse aqui para exaltar ela, não. Eu disse aqui para exaltar o que Deus fez em todo esse tempo, tem feito na vida da missionária Ronilson, da irmã Ronilson. Deus é bom, e Ele utiliza pessoas assim como ela, assim como o pastor Douglas que está ali, que é um grande instrumento de Deus na minha vida, para continuar nos motivando, nos mostrando o caminho que podemos seguir. E você possa, de fato, entender esta mensagem, gastar a sua vida para o reino de Deus. E quando eu digo gastar, irmãos, muita gente acha assim, então eu preciso largar tudo? Eu preciso deixar, né, meu trabalho? Né, ir lá para o campo, irmãos? O campo missionário, sabe qual é? Aonde Deus te colocou. Quantos aqui trabalham? Olha, quanta gente. Esse é o teu campo missionário. Quantos estudam? Vimos um teatro fantástico aqui. A escola, um grande campo missionário. Donas de casa, suas vizinhas, seus vizinhos, são um grande campo missionário. Eles estão ao teu alcance. Estão ao alcance da sua campainha tocada lá na casa do vizinho, no seu dedo. Seja instrumento de Deus. Gaste a sua vida para o louvor da glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.